Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meus queridos amigos, está tudo certinho, tudo pronto para mais uma história da meia-noite que começa nesse momento aqui no nosso canal. Mas antes de eu entrar propriamente na história, eu queria te fazer um convite para que você viesse para ser membro do nosso canal. Você vai ter privilégio especial, a interpretação do teu sonho feita pelo mestre Guru Nanak. Vai ser espetacular isso. Você vai poder mandar o teu sonho para que ele seja interpretado. Você vai ter histórias assim especialmente criadas para você, feitas para você, com todo carinho, gravações exclusivas para você. Vai consultar a nossa psicóloga, né? Um monte de privilégios. Mas eu quero que, antes de tudo, você se inscreva e venha ser membro do nosso canal. Será uma honra muito grande. Ô Paulinho, e se eu não quiser ser membro do canal? Algum problema? Zero, nenhum problema. E você continuará tendo todas as histórias que nós publicaremos aqui. Mas terá privilégios especiais se vier para ser membro do canal. É o que eu espero que ocorra. Mas hoje, tudo pronto. Nós vamos começar a nossa linda história da meia-noite de hoje. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Helena e hoje eu quero contar a respeito de uma história que aconteceu com a minha prima, a Grace. Era assim que ela era chamada por todos nós, a Grace, minha prima amada. Na verdade, ela era um pouco mais velha que eu. Ela tinha mais ou menos uns 5 anos mais do que eu. Grace, ela tinha um namorado naquela cidade onde ela morava, e por quem ela era perdidamente apaixonada. O nome do namorado da Grace, o Odair. Se amavam. E isso desde muito tempo. Eles começaram esse namoro quando estudavam lá no colegial daquela escola. Se conheceram por volta dos 15 anos de idade. Namoraram. Depois do namoro, como toda cidade do interior, acabam cobrando certas atitudes. A Grace ficou noiva do Odair e com certeza haveria casamento. No entanto, havia uma outra moça que gostava perdidamente do Odair, que também começou a gostar do Odair lá no tempo de colégio. Essa moça tinha sido amiga da Grace. O nome dessa moça, eu vou chamá-la aqui na história de Maria. Até faz parte do nome dela, mas é apenas um componente do nome. Vou chamá-la de Maria, para que vocês possam entender tudo o que aconteceu. Então a Maria, lá no tempo de colégio, quando ela viu a Grace começar um namoro com o Odair, ela ficou muito ofendida, porque aquele rapaz povoava os sonhos e a mente da Maria. A Maria tinha grandes esperanças
e ilusões com ele. No entanto, quem acabou sendo a vencedora dessa parte da história foi justamente a minha prima, a Grace. E isso, de certa forma, incomodava bastante a Maria. A Maria nunca engoliu essa história. A Grace, como eu disse, chegou ao noivado com Odair. E foi exatamente aí, e isso é coisa que a gente não consegue provar, Paulinho, mas eu tenho que relatar, porque tudo isso faz parte dessa história da meia-noite. Dizem que essa Maria, ela foi numa cidade vizinha e, através de um trabalho de magia negra, ela fez lá um trabalho pesado para roubar o noivo Odair da minha prima. Esse trabalho foi pesado. Se foi pesado, foi muito bem feito. Porque exatamente a partir deste fato, muda completamente, Odair muda com relação a Grace. Ele já não era mais o mesmo com a Grace. E olha que já estavam noivos e de casamento marcado. E o casamento que vinha se aproximando numa velocidade estupenda, chegando cada dia mais perto do grande dia do casamento. No entanto, Odair muda completamente. E isso em virtude, se acredita, do trabalho feito pela Maria. O trabalho de magia negra que a Maria tinha feito para roubar o noivo da minha prima Grace. E acredite quem quiser acreditar, faltando coisa de 90 dias para o casamento da minha prima com esse rapaz Odair, o Odair termina o noivado com ela e anuncia: não haveria mais casamento. Foi um Deus nos acuda. Essa minha prima ficou desesperada. Como eu disse aqui já nessa minha carta, ela tinha 5 anos mais do que eu. 5 anos mais de vida. Então eu devia ter, a essas alturas, mais ou menos os 16, 17 anos, e ela chegando nos seus 21, 22 anos. A minha prima ficou desesperada. Ficou desesperada. E aí, o que corria a boca pequena era de que o Odair, na verdade, só tinha largado a Grace porque ele estava enfeitiçado, ele jamais havia gostado da Maria. Ah, sim, ele largou da Grace, faltando 90 dias para o casamento, para assumir um romance com a Maria. Esse que é o detalhe. Não foi apenas o encerramento de um romance, não. Ele larga a Grace, minha prima, e vai assumir o romance com a Maria. Então, a Maria, ela que até ali era a grande derrotada nessa história de amor, isso desde a adolescência, desde o colegial, de repente as coisas todas são transfiguradas, elas são mudadas. A Maria passa a ser a grande vencedora. A grande vencedora. E aí a Maria começa a namorar o Odair, e ela dizia para todo mundo que ela não queria perder muito tempo, ela não tinha tempo a perder, ela queria que fosse o mais curto possível esse namoro, e que fosse também muito curto o noivado, porque o que ela queria era se casar com o Odair, e a minha prima ficou desesperada. A minha prima ficou desnorteada, perdida. Como havia aquela história de que o Odair havia tomado aquela decisão por magia negra, por feitiço feito pela Maria, a minha prima também tomou algumas providências nesse sentido. Ela foi também atrás dessas coisas para tentar se defender. Ela também andou lá mexendo os seus pauzinhos juntamente com a minha tia, juntamente com vizinhas que a orientavam. Olha, vai também no fulano, vai também no ciclano, enfim. A minha prima fez também a sua defesa espiritual, vamos chamar assim. Se é que ela existe e deve existir, ela fez uma defesa espiritual daquilo tudo, porque ela se via vítima da Maria. Resultado: a Maria, por sua vez, avança. Ela queria tudo curtinho.
Namoro curtinho? Foi. Ficou noiva do Odair. A Maria ficou noiva do Odair. A Maria marca imediatamente casamento com o Odair. Ela queria que as coisas acontecessem numa rapidez muito grande. Só que nos preparativos para Maria se casar com o Odair, já na chegada desse casamento, a Maria se casar com o Odair, essa Maria, faltando coisa mais ou menos de uns 5 meses para o grande dia, para o enlace, essa Maria ficou doente. Essa Maria caiu doente, ela começou a emagrecer, uma febre que tomou conta do corpo dela. Os pais de Maria foram atrás de recursos. A Maria, em hipótese alguma, ela não queria mudar a data do casamento, apesar de estar doente. A doença da Maria não era descoberta, começaram a ir em cidade grande, a mudar de médico, para que alguém descobrisse na verdade o que a Maria tinha. Então a família aconselha, filha, então vamos mudar, vamos jogar a data do casamento um pouquinho para frente. A Maria não queria saber, ela queria que tudo fosse muito rápido, ela queria manter a data prevista no casamento com o Odair. Mandou fazer o vestido de noiva. A Maria mandou fazer o vestido de noiva, experimentou o vestido de noiva, mas já ainda doente, emagrecendo, perdendo muito peso, aquela febre. A Maria foi ficando... Ela não era uma moça feia, a Maria. Nunca fora uma moça feia. Mas devido à magreza, devido à doença, aquilo ia mexendo com o físico, com a aparência da própria Maria. Então a Maria, muito magra, muito judiada pela doença, mas mantendo a data do casamento, ela manda fazer um vestido. Esse vestido de noiva tinha que ser apertado a cada vez que ela fosse experimentar o vestido. A costureira que preparava o vestido se via desesperada, porque ela tinha que apertar o vestido. A Maria vai ficando pele e osso. A Maria vai emagrecendo, vai ficando pele e osso. E quando ela tinha muito cabelo, a Maria tinha muito cabelo, um volume imenso de cabelo. Então o pessoal comentava que aquele rostinho da Maria, aquele cabelo imenso ao redor daquele rostinho. Aquele rostinho pequenininho com aquela cabeleira toda imensa. O rosto dela mais parecia uma ilha cercada de cabelo por todos os lados. Aquele rostinho miúdo e aquele monte de cabelo. E a Maria mantinha a data e a minha prima desesperada do outro lado. Mas, de certa forma, a minha prima tinha alguma esperança, porque a Maria estava muito doente. A Maria estava muito doente, emagrecendo, aquela febre, aquela doença que ninguém descobria o que era. Gente, resultado. Faltando 15 dias para o dia do casamento da Maria com Odair, a Maria morreu. A Maria não resistiu. A doença avançou tanto, chegou num tal estágio que a Maria morreu. Foi uma tristeza muito grande naquela pequena cidade. Muito grande. A minha prima, a Grace, né? A gente às vezes fala Grace, porque é assim que se escreve. Então a Grace, a minha prima, diante do episódio, diante do acontecido, a minha prima resolveu ir ao velório da Maria. Inclusive ela tinha sido aconselhada a não comparecer no velório, mas também com um peso de consciência, porque durante esse período todo em que ela tinha perdido o noivo para Maria, ela xingou muito a Maria, ela rogou praga na Maria. Como eu disse a vocês, ela teve que fazer as defesas espirituais com relação a tudo que se dizia da Maria. Então ela se sentiu na obrigação, do ponto de vista da consciência, a ir ao velório da Maria. E ela foi. E foi nesse velório que uma coisa impressionante aconteceu. A Maria,
ela tinha feito um pedido no último momento da vida dela. Ela falou para a mãe que ela queria ser enterrada com o vestido de noiva. O vestido de noiva já estava pronto. Faltavam 15 dias para o casamento. Embora a costureira tivesse que ajustar esse vestido a cada período, porque ela vinha emagrecendo numa velocidade muito grande, ela fez essa solicitação. Ela queria ser sepultada com o vestido de noiva. E a mãe atendeu a Maria. Então a mãe vestiu a Maria com o vestido de noiva, a colocou no caixão. Naquele tempo, as pessoas eram veladas em casa. Colocou o véu sobre o rosto da Maria. E foi no velório que tudo aconteceu. Quando a minha prima, que tinha ido ao velório, a Grace, ela se aproximou do caixão da Maria, algo extraordinário aconteceu. Todo o véu branquinho, todo aquele véu branquinho que cobria a cara, o rosto da Maria, ela estava vestida de noiva, foi enegrecendo, ele foi empretejando de tantos e tantos piolhos que começaram a sair daquela cabeleira que tinha a Maria. Começou a sair piolho, 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 piolho. E esses piolhos foram acumulando no véu da Maria. Aquele véu foi no momento em que a minha prima tentou se aproximar do caixão. Aquele véu que cobriu o rosto da Maria foi ficando pretinho de piolho, pretinho. Era tanto piolho que as pessoas começaram a se apavorar. Foi quando alguém viu que aquele véu estava pretinho de piolho. A minha prima se apavorou, ela estava próxima. Ela começou assim a chorar, a minha prima começou a gritar, apavorada que estava. Alguém lá no velório teve a ideia de fechar o caixão. Era tanto piolho que alguém teve a ideia de querer fechar o caixão. Mas antes que a pessoa fechasse o caixão, não se sabe por que a minha prima, apavorada como estava, ela tocou, a minha prima tocou naquele véu que estava repleto de piolhos. Ela tocou e aqueles piolhos se assustaram, correram. E aí a minha prima sentia que piolho pegou pela mão dela, pelo braço dela. Ela começou a se desesperar, a se bater. Ela ficou tão desesperada com esses piolhos que a minha prima chegou a se jogar no chão para se livrar dos piolhos que tinham entrado pelo braço dela, ganhando o corpo dela, suas entranhas. Sabe? Foi uma coisa horrorosa, uma coisa terrível. É difícil para mim até descrever o que aconteceu com essa minha prima. O caixão foi fechado na hora. Eles até anteciparam o sepultamento da Maria. Até anteciparam o sepultamento da Maria. A Maria acabou sendo sepultada. O Odair, o noivo em questão, ele se mostrava muito entristecido, mas ficou muito assustado com o episódio dos piolhos e principalmente o que tinha acontecido com a minha prima. O Odair, segundo se comenta, ele começou a rondar a casa da minha prima, uma vez que o casamento dele com a Maria sequer aconteceu, diante de tudo o que eu já narrei até aqui. E o que se comentava é que ele queria uma reaproximação com a minha prima. Só que a minha prima, a Grace, caiu doente. A Grace caiu doente. Esses piolhos, ela dizia não ter se livrado deles. Ninguém sabia como. As pessoas procuravam esses piolhos no cabelo da minha prima. Ninguém encontrava. Procurava esses piolhos pelo corpo dela inteiro. Ela caiu doente. Ela caiu doente e de um tal jeito, de um tal modo, que nem mesmo a volta do Odair, nem mesmo a volta do ex-noivo para a casa dela, porque eles permitiram que o Odair entrasse para anunciar que ele estava de volta, nem mesmo isso animou a minha prima. E em pouco tempo,
coisa de meses, a minha prima também se definhou e a minha prima também morreu. Foi de uma tristeza muito grande para toda a nossa família. Triste e tudo tomado por um mistério profundo que as pessoas se questionam até hoje. Na verdade, o que teria acontecido? O que teria havido? Como é que esses piolhos estavam com a Maria, estavam no cabelo da Maria, e quando ela morreu, houve uma explicação do gênero. Quando ela morreu, o sangue da pessoa esfria e os cabelos e os piolhos resolveram sair, abandonar aquele corpo sem vida, aquele cabelo sem o calor, aquele couro cabeludo sem o sangue. Então, por isso que o piolho, ou os piolhos, muitos, centenas de piolhos, teriam empretejado todo o véu, todo aquele véu branquinho que estava usando a Maria. Seria essa a explicação? Seria uma explicação cabível essa? Mas se fosse essa explicação, por que aconteceu exatamente no momento em que minha prima dela se aproximava? Foi uma coincidência do véu ter empretejado de piolhos naquela hora? Apenas teria sido uma coincidência? Por que a minha prima tocou nesse véu? Por que a minha prima teve a sensação de que os piolhos passaram para ela? Piolhos que depois foram pesquisados na casa pela minha tia, por parentes, até a minha mãe. Até a minha mãe, nós morávamos num centro maior, a minha mãe levou lá produtos para lavagem do cabelo e até de pelos, se é que vocês me entendem, de pelos da minha prima, para que ela pudesse se livrar dessa sensação de piolhos. Mas isso jamais passou e, lamentavelmente, ela veio morrer em função dessa preocupação. Isso tudo acabou envolto num mistério muito grande. Depois o Odair sumiu de lá. Ele desapareceu de lá. Acabou se mudando depois para uma capital e nunca mais se soube dele. O que se sabe é dessa história que impressionou a tanta gente. Já faz muito tempo que isso tudo aconteceu. Para que vocês tenham uma ideia, faz 55 anos dos fatos. Mas até hoje a cidade comenta a respeito dos piolhos que empretejaram o véu de Maria, que estava de noiva no caixão. E esses piolhos teriam passado. O pessoal exagera, o pessoal comenta que todos os piolhos passaram para minha prima. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso. A minha tia disse que a sensação que ela tinha é que alguns piolhos haviam passado para ela. Mas, lamentavelmente, o resultado de tudo foi tão triste. Desde que você, Paulinho Boa Pessoa, lançou a história da meia-noite, que eu queria contar essa história, mas eu tinha muito receio de contar, porque a minha tia, que é mãe dessa minha prima da Grace, ela está com 95 anos. Eu queria antes pedir para ela. Então, como eu estive no fim do ano lá, na pequena cidade, eu visitei a minha tia Júlia, conversei com a tia Júlia se eu podia escrever contando a história da filha dela. E a tia Júlia me autorizou. Não encontrei mais os parentes da Maria, por isso que eu não estou usando o nome da Maria. Ela tinha Maria no nome, não era o nome total. Maria é apenas um componente do nome dela. Então eu, por receio, coloquei apenas Maria. Mas foi exatamente assim que tudo se deu. Gostaria muito que vocês comentassem a minha história. E se não for pedir muito, que vocês curtam, mandando aí um joinha, mandando um alô. Aproveita e se torne também membro do canal do Paulinho Boa Pessoa. Vai ser muito interessante.